Louvado seja Deus! Neste momento vamos estar meditando na palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje ela tem por título A Conquista Profissional em Deus. Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Um dos maiores erros do ser humano é separar o profissional do espiritual, porque a maioria não imagina o quanto os dois estão ligados. Uns pensam que a parte da escolha profissional é puramente humana e que Deus não tem nada a ver com isso. Veja o texto que nós acabamos de ler, duas profissões associadas a Cristo, a de mestre ou professor, mas esta está voltada mais para o seu ministério espiritual. Mas a de carpinteiro é puramente humana ou secular. E isso nos traz uma lição muito grande. Qual é? Todos nós precisamos de uma profissão. Outra coisa muito interessante que poucos estão atentos é que as duas primeiras profissões foram criadas por Deus e foram dadas a Adão, que é a de administrador, no caso da criação, e agricultor. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículo 15. E a outra grande lição que aprendemos aqui é, se nós deixarmos e pedirmos, Deus ele vai nos conduzir, ele vai nos preparar para a melhor profissão. Então, quais devem ser nossas atitudes ou o que devemos observar na escolha de uma profissão ou trabalho? Primeira coisa que devemos observar, a vocação. Aqui precisa ser observado os dons, ou aptidão, ou vocação. Precisamos entender que todo dom vem de Deus. Aqui estou me referindo principalmente aos dons naturais, ou seja, que a pessoa já nasce com eles. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz que todo dom vem de Deus. O que geralmente acontece é que ele, muitas vezes, é usado de forma errada ou imprópria, e às vezes até pelo inimigo. E todo dom, seja ele natural ou espiritual, Deus ele dá com determinados propósitos. Então a profissão ela precisa estar ligada, associada aos dons, a aptidão ou a vocação que Deus ele já nos deu. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens que foram direcionados, capacitados ou vocacionados por Deus em suas profissões. Por exemplo, José, ele foi preparado por Deus para ser um administrador e também político. Moisés foi pastor de ovelha e também um legislador. Daniel, que era profeta, mas atuou como político em 3 impérios. Davi era pastor de ovelha, depois se tornou rei. Paulo era fazedor de tendas e assim por diante. E veja a participação de Deus na profissão de Bezaleel e Aholiabe. Êxodo capítulo 31, de 1 a 5, está escrito: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ru, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes a destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Aholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Então vemos que Deus tem tudo a ver com o nosso trabalho e profissão. Só precisamos recorrer a Ele, ser direcionados e capacitados por Ele. Amém? Segunda coisa que devemos observar, os propósitos. Muitos estão amargurados, doentes e falidos porque escolheram suas profissões por motivos e propósitos errados. Uns visando apenas o financeiro, outros apenas status, outros por influência dos pais ou pessoas. Segundo a palavra, devemos escolher nosso trabalho, nossa profissão, para que o Senhor seja glorificado.
Em Colossenses capítulo 3, versículo 17 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 11 e 12, nos deixa claro que tudo que nós vamos fazer, ou seja, dentro da profissão, tudo que vamos fazer por obras, atitudes e palavras, é para que o Senhor seja glorificado. Por isso que em Romanos capítulo 11, versículo 36, está escrito: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Segundo, para benefício próprio e da família. É o que nós vemos no Salmo 128, versículo de 1 e 4, que pela profissão correta, toda a família é abençoada. E terceiro, para ajudar as pessoas carentes e a obra de Deus. Provérbios 22, versículo 9 está escrito: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Em Mateus capítulo 25, do versículo 35 ao 40, nos diz que quando damos comida ao faminto, água para quem tem sede, roupa para quem está nu, cuidamos dos enfermos e acolhemos os desabrigados, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. E na obra do Senhor nós contribuímos com dízimos, ofertas e também trabalho. E com certeza quando fazemos assim, somos ricamente abençoados, segundo está escrito em Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Terceira coisa que nós devemos observar para escolhermos uma profissão ou trabalho: a vontade de Deus. Deus nos deu a vida, os dons e capacidade. Segundo o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 5, lá nos diz que toda capacidade, toda suficiência vem de Deus. Então de Deus vem também as oportunidades e principalmente a direção. O que devemos fazer é reconhecer, observar e obedecer à direção de Deus. E fazendo assim, seremos bem-sucedidos em todo o nosso trabalho e profissão. Josué, capítulo 1, versículo 8, lá está escrito: não se apaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, tenha cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim, você será bem-sucedido e em tudo prosperará. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, lá está escrito: feliz aquele que ouve, feliz aquele que lê e feliz aquele que guarda a palavra desta profecia. Deus está sempre pronto para nos orientar e nos conduzir pelo melhor caminho, ou seja, na profissão ideal. Em Isaías capítulo 48, versículo 17, ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. No Salmo 32, versículo 8 está escrito: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus, ele tem a melhor profissão para cada um de nós. Eu busquei a direção de Deus na questão da profissão com 38 anos de idade, onde fiz uma faculdade direcionada por Deus em busca da formação e capacitação. E podemos concluir observando duas situações interessantes, onde aprendemos muito. Em Lucas capítulo 5, de 1 a 8, lá está escrito que os discípulos de Cristo, os pescadores, passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Eles já estão na praia, já lavando as suas redes, ouviram a palavra e depois Jesus Cristo manda que eles voltem para o alto mar, nas águas profundas, e lancem a rede. E Pedro se levanta falando o seguinte: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos pescar nada. E agora o Senhor manda que a gente volte para o mar e lance a rede novamente. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, os pescadores aqui somos nós, mas já que o Senhor está mandando, nós vamos voltar e lançar a rede. Ou seja, Pedro não estava acreditando. Mas quando eles lançam a rede, eles pegam muito peixe que as redes quase que se rompem. E aí ele chama os outros barcos e enchem os barcos de peixe, que quase estes barcos vão a pique. E aí quando eles chegam na praia, Pedro nem quer se aproximar de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu sou pecador, não sou digno de me aproximar de ti. Então qual é a grande lição que nós tiramos daqui? Irmão, não importa o quanto que você é profissional na sua área, não importa o quanto você tem sucesso no seu trabalho, nós sempre vamos precisar de Cristo, nós sempre vamos precisar da sua direção.
direção, principalmente nos momentos difíceis, de luta de nossa profissão. Então nós temos que ouvir a sua voz. E aí, com certeza, ouvindo a sua voz e obedecendo, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa dificuldade. Um outro exemplo que nós temos aqui, que me chamou muito a atenção, está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo, se referindo a Lucas, ele fala o seguinte: Lucas, o médico amado. Irmãos, isso daqui é muito forte. Médico amado. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala que Lucas, ele era um homem fiel, sempre esteve do seu lado, lhe ajudando em tudo. Em Filemon, versículo 24, lá está escrito que Lucas, ele era cooperador da obra e trabalhava com Paulo. Ou seja, Lucas, ele era amado pela sua profissão, ele era reconhecido pela sua profissão, ele era respeitado, ele era querido, ele era eficiente e com certeza ele praticava a sua profissão com amor, com dedicação e com certeza com excelência. E a Bíblia ainda diz que ele era um fiel companheiro, estava sempre em prontidão para ajudar, para cooperar, para ajudar naquilo que era necessário. E ainda é falado que Lucas, ele era um cooperador na obra do Senhor. Daí aprendemos algo muito importante. Não importa o quanto somos ocupados na nossa profissão. Se quisermos, sempre vamos arranjar tempo para ser também cooperadores na obra do Senhor. Ou seja, no trabalho do Senhor. Quantos profissionais que são rejeitados e não são indicados pelas pessoas? Por exemplo, pedreiros, médicos, enfermeiros, vendedores, carpinteiros. Ou seja, eles não são reconhecidos como bons profissionais, exatamente por não exercerem suas profissões com amor, dedicação e qualidade. E isso é muito triste. Então busque sua profissão de forma correta. Seja feliz no seu trabalho. Faça-o com excelência, com amor. Não importa se você fez uma escolha errada. Busque agora realizar ou fazer a vontade de Deus em sua profissão, no seu trabalho, sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E faça de Jesus Cristo o seu Senhor e o Espírito Santo do seu guia. Fazendo assim, com certeza, você vai ser bem-sucedido, vai ser abençoado, vai ser feliz na sua profissão, no seu trabalho. E logicamente a sua família também vai ser. E muitas pessoas vão ser beneficiadas pelo seu trabalho, pela sua profissão. Amém? Quero fazer uma oração por você, para que você venha se encontrar na sua profissão, para que você venha se realizar na sua profissão, logicamente com a direção de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, para Ele ser Senhor da sua vida e lhe dar direção em tudo, você faça esta oração comigo, entregando a sua vida ao senhorio de Cristo. E você que já tem Cristo como Senhor, mas Cristo ainda não é Senhor na sua profissão, que você venha entregar agora a sua profissão ou abrir o seu coração para que Cristo venha lhe conduzir ao trabalho e à profissão correta, ou então a fazê-los com excelência. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas essas pessoas que ouviram essa palavra e querem ser realizados e felizes em suas profissões. Mas para que isso aconteça, essa área de sua vida precisa ser entregue a Ti, como também suas vidas. Recebe cada profissional, cada trabalhador, dá direção a cada um deles, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que ele venha a ser feliz e realizado. Toda ação do inimigo, toda obra da carne, toda autossuficiência venha a ser eliminado de suas vidas agora, em nome de Jesus. E que cada um venha a ser guiado pelo Teu Espírito para lhe conduzir à melhor profissão, à realização profissional e principalmente à vida eterna. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo. Deus os abençoe de forma grandiosa.